Gente, há algumas semanas eu fiz uma enquete lá no Insta sobre gays e academia. Porque é uma coisa curiosa, né? Tem todo um imaginário construído em torno da figura do gay, de que ele é um cara sarado, que se cuida. Mas a experiência que eu tenho é que a maioria dos gays não gosta de academia. E tá tudo bem não gostar de academia. E o mais importante é que tem alguns que até gostam, mas não se sentem bem, não se sentem confortáveis nesse ambiente. Eu fiz exatamente essa pergunta lá nos stories do Insta e quase 80% das pessoas disseram que se sentem intimidadas pela academia. E a situação é ainda pior para quem sente que seu corpo é fora do padrão, ou seja, para os gordos ou para os magrelos. Então eu, que sou um cara que também tem uma relação super conturbada com a academia, vim aqui te perguntar, será que você precisa mesmo frequentar uma academia? No canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Se você ficou incomodado com a thumb desse vídeo ou com o que eu falei aí no comecinho, deixa eu já te explicar. Eu não tô querendo desestimular ninguém de fazer exercício físico. O que eu tô querendo é ressignificar esse papel enorme que a academia tem na cabeça das pessoas, inclusive dos gays, de que exercício físico é igual academia. Tanto é que esse vídeo aqui vai ser exatamente para desmontar isso. Mas o próximo, a parte 2, vai ser para dar dicas para quem realmente se interessa por academia, mas se sente desestimulado, ou envergonhado, ou intimidado. Eu não sei se você sabe disso, mas essa imagem onipresente do gay sarado é uma coisa relativamente recente, de cerca de uns 40 anos. O ideal de beleza gay nos anos 60, nos anos 70, não era necessariamente ligado a músculos, como é hoje em dia. Lembra que eu falei lá naquele vídeo sobre padrão de beleza, que todo padrão de beleza é moldado pela época, pela cultura em que a gente vive? Pois bem, paradoxalmente, essa ideia do corpo ultra sarado vem da epidemia de AIDS dos anos 80. No começo da doença, ninguém sabia como ela era transmitida ou como ela podia ser tratada. A única coisa que se sabia era o impacto na saúde, no corpo da pessoa, né? O corpo da pessoa definhava. Então, qual foi a mentalidade que surgiu ali? Se eu mostrar que eu tô forte, que eu tenho músculos, então as pessoas vão saber que eu não tenho AIDS, que eu sou saudável. Embora a gente saiba, claro, que corpo sarado e saúde não são sinônimos. Mas enfim, a AIDS, né, o trauma da AIDS transformou o corpo sarado, o corpo musculoso, num símbolo de status. E de uma maneira ou de outra, essa carga simbólica em torno do corpo sarado permanece até hoje na comunidade gay. Só que simultaneamente, nos anos 80, aqui no Brasil, estavam acontecendo outros dois fenômenos super importantes. A gente estava vivendo um período de inflação altíssima, um período muito ruim na economia brasileira, que até hoje os especialistas chamam de a década perdida. E ao mesmo tempo, a gente estava vivendo uma explosão urbana no país. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, já eram grandes metrópoles, mas municípios menores, especialmente no interior, estavam realmente se transformando em cidades, né? Estavam fazendo aquela transição do rural para o urbano. E essas duas dinâmicas juntas foram perfeitas para a popularização das academias. Pensa aí, crise econômica, os governos federal, estadual, municipal, tudo sem dinheiro. Onde que é fácil economizar verba pública? Na criação e manutenção de espaços públicos, inclusive aqueles para práticas esportivas. Se você foi criança nos anos 80, assim como eu, certamente você tem a lembrança da pracinha da sua cidade ou do seu bairro completamente abandonada. Eu lembro assim vividamente da pracinha que ficava perto da padaria que a minha família frequentava lá em São Bernardo do Campo, assim, com as grades todas enferrujadas, a pintura no chão descascando, mato crescendo, sabe? Virava até um lugar assim perigoso, né? A pracinha era o lugar dos bandidos, dos maloqueiros. E ao mesmo tempo, com as cidades crescendo e se verticalizando, começou um movimento de especulação imobiliária que afetou profundamente também os espaços privados para a prática esportiva. O cara lá que tinha uma quadra para alugar de tênis, de vôlei, poliesportiva,
para ele fazia muito mais sentido vender o terreno para construir um prédio. Inclusive o condomínio onde os meus pais moram hoje, em São Bernardo do Campo, foi construído numa área que antes abrigava 3 campos de futebol society e era um centro de prática esportiva, de socialização, de comunidade ali para as pessoas do bairro, mesmo ele sendo parcialmente privado. Esses lugares que alugavam quadras também estavam sofrendo porque com o crescimento das cidades, os hábitos das pessoas também estavam mudando. Você começava a ter trânsito, por exemplo. Os horários das pessoas mudavam, a jornada de trabalho, e começou a se tornar cada vez mais difícil para as pessoas conseguir reunir 8 amigos ao mesmo tempo, no mesmo lugar, para ratear o aluguel de um campinho de futebol. E é bem aí, bem nessa brecha, que as academias explodem. Porque a academia, gente, ela é o exercício físico remodelado pela perspectiva do capitalismo. Não dá pra gente entender esse fenômeno sem entender como ele foi moldado pelas dinâmicas de oferta e demanda por espaços de prática esportiva. A academia tem um modelo de negócios que minimiza os custos e maximiza os lucros. Então, assim, no espaço de uma quadra de vôlei, onde você colocava 12 pessoas para jogar, uma academia consegue colocar 40 pessoas treinando. E o mais importante, essas pessoas malham sozinhas, no horário que elas quiserem. Ou seja, é um formato de exercício que se adequa ao profissional urbano, que não tem mais agenda fixa para nada, porque tem trânsito, tem hora extra, tem vida social. E é muito engraçado porque a própria mentalidade de fazer musculação é uma mentalidade praticamente fordista. Se você parar para pensar, ela lembra muito uma linha de produção. Aquilo de você fazer dia após dia um trabalho repetitivo sem parar. Faz 10 vezes isso, depois 20 vezes aquilo, depois 10 vezes isso, depois 20 vezes aquilo. Amanhã você vai fazer de novo, de novo e de novo. E vai ficar repetindo isso até chegar no final dessa linha de produção. E aí você tem um produto que na fábrica é um carro e na academia é o seu corpo ideal. E você percebe isso até no jeito que as pessoas se referem à academia. Faz esse teste. Se você chegar num cara e perguntar por que ele joga futebol toda sexta com os amigos, ele nunca vai te responder que é porque ele quer ficar com uma coxa desse tamanho. Ele vai te dizer que é porque ele gosta de jogar, ele se diverte, ele se desestressa, ele esquece do mundo. Ou um surfista. Você nunca vai ver um surfista dizendo que surfa porque quer ficar com um tórax desse tamanho, com os bração desse tamanho. Isso não existe. Mas para a academia, o racional é sempre com um objetivo, é sempre muito funcionalista. Ah, eu faço academia porque eu quero ficar sarado, ou porque eu quero perder a barriguinha, ou porque eu quero ficar musculoso. Enfim, a questão é que a academia resolveu uma série de problemas pra gente, mas também criou um outro problema, que é esse pensamento hegemônico que coloca a academia como a única saída para o sedentarismo. Então, assim, se você for num médico ou num nutricionista e ele te recomendar fazer exercício, é muito provável que ele diga se matricula numa academia. É quase uma sugestão automática, né? Porque a gente sabe que, em teoria, essa é a solução mais fácil e mais acessível para todo mundo. Só que esse é o ponto. A academia não é para todo mundo. Não é todo mundo que se adapta para esse modelo de prática de exercício. Eu sei que funciona para mim porque eu sou um cara que gosta de fazer as coisas sozinho, eu tenho uma excelente disciplina e eu tenho uma tolerância sobre-humana a fazer trabalho repetitivo. Por incrível que pareça, eu gosto muito de fazer trabalho repetitivo. Mas esse sou eu e nem todo mundo é assim. Então talvez você que tenha dificuldade em se adaptar, se sentir à vontade numa academia, talvez você tenha colocado essa ideia na sua cabeça sem nem ter parado para pensar se você quer fazer academia, se ela funciona para você. Porque assim, todo mundo faz, todos os gays faz, tem uma perto de casa, vou lá me matricular e fazer. E aí você nem cogitou as outras possibilidades. Porque o seu médico, o seu pai, seu amigo te disse vai fazer academia, mas na verdade ele só estava querendo te falar sai do sedentarismo. E tem muitos jeitos de sair do sedentarismo. Tem corrida, tem yoga, tem natação, tem surf, skate, bicicleta, luta, dança, até esporte coletivo, que tem aquilo que eu falei que é difícil de coordenar com as outras pessoas, mas também dá para fazer. Eu tô aqui com a camiseta do Volindas, que é um time que eu participei uns 7 anos atrás, e que era, na verdade, um bando de amigo gay
que tinha saudade de jogar vôlei na época da escola e que começou a alugar uma quadra todo domingo. E eu já falei aqui antes, mas também tem surgido muitos outros times voltados especificamente para gays, né? Gays que querem praticar esportes, mas que nunca se deram tão bem nos ambientes mais heteronormativos. Eles surgiram muito como times de futebol, mas hoje já estenderam para ter times de vôlei, de handebol, aula de dança, enfim. E o mais legal é que esses times também cumprem uma outra função que eu citei lá naquele vídeo sobre homossexualidade tóxica, que é a de criar espaços de socialização pros gays que não gira em torno da pegação. Isso é muito bacana. Então, quando eu fiz a thumb desse vídeo, né, seu lugar não é aqui, não é que eu tô te expulsando da academia, é que eu acho que antes de entrar na discussão sobre por que gays não se sentem confortáveis no ambiente da academia e como fazer para superar isso, eu tinha que lembrar essa alternativa óbvia, que talvez não seja tão óbvia assim, de que talvez a academia não seja para você. E tá tudo bem. Agora beleza, você decidiu que quer fazer academia, funciona para você, mas ainda assim você se sente intimidado, com vergonha, com medo, desestimulado. Então tá, no próximo vídeo eu vou te dar dicas de como vencer esse medo, como vencer essa vergonha e como manter a motivação para continuar malhando. Até lá, a gente vai se falando no Insta e aí nos comentários também. Me conta um pouco da sua relação com a academia, com o exercício físico e com esse imaginário do gay sempre sarado. Eu acho que vai me ajudar muito a orientar o roteiro desse próximo vídeo e também pode gerar uns debates muito legais para todo mundo participar. Quem sabe vocês não conversam entre si e conseguem montar um time de vôlei também. Então eu te vejo em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.